Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre Juliano Galopo. Ele que foi fortemente ventilado por uma saída do São Paulo nos últimos dias. Pude conversar com pessoas de confiança por parte do jogador e a gente tem um posicionamento oficial da parte do atleta, tá? Lembrando que o Galopo, ele ficou de fora do último jogo do São Paulo contra o Bragantino no último sábado por conta de uma contusão, né, um edema. Ele já está fazendo toda a sua recuperação no Refis Plus junto com o Juan. O São Paulo evita tratar o tempo de recuperação dos seus atletas, inclusive ainda não tem um posicionamento oficial em relação a isso, porque precisa ter um acompanhamento de perto, então a apuração nesse sentido fica um pouco prejudicada, porque nem as pessoas ali do clube sabem de fato o grau da contusão ainda, querem fazer uma análise, mas o Galopo no mercado, né? Vamos contextualizar algumas situações para vocês entenderem e para deixar até claro o posicionamento final aí da situação do Galopo, tá? A gente vai começar lá atrás, ainda com o Thiago Carpini, na reta final com o Thiago Carpini. O Galopo fechou com uma agência chamada G11, né? Que é uma agência italiana. O Galopo, inclusive, tem a dupla cidadania, ele tem o passaporte italiano, então se ele fosse negociado, por exemplo, com alguma equipe europeia, ele não seria um estrangeiro, ele seria um cidadão ali europeu, não acumularia essa vaga de estrangeiro, o que aumenta o visor dos europeus em relação a isso, porque não querem gastar essa vaga de estrangeiro. Aí ele fechou com essa agência, porque naquela ocasião ele não era tão utilizado pelo técnico Thiago Carpini, ele tinha começado bem a temporada, depois perdeu espaço, e aí ele já estava começando a aspirar, ele e seu staff, novos rumos, né? Já que ele não joga no São Paulo, ele buscaria um novo clube para atuar. Naquela ocasião, chegaram 3 sondagens do futebol italiano pelo jogador, não conseguia a confirmação de quais seriam esses jogadores, quais seriam os nomes destes times interessados, mas seriam 3 times da Série A italiana, serão 3 times que estão ali na primeira divisão e não eram times que brigam por títulos, né, dos maiores clubes ali da Itália, Juventus, Inter de Milão, Milan, não. Eram equipes ali que ficavam na faixa de Liga Europa, Conference League, meio de tabela, até brigando contra o rebaixamento, mas não quiseram, foi o máximo que eu consegui de informações naquela época e também confirmando para entender essa situação atual aí do Galopo. Naquela ocasião chegaram essas sondagens e a agência faria até um esforço, né, para que chegassem ofertas, para que chegasse algo na mesa do São Paulo. O São Paulo, desde o primeiro momento, o São Paulo trata o Galopo como um jogador negociável. Não é um jogador que o São Paulo vai fazer muitas forças para permanecer, mas é óbvio que o São Paulo quer ao menos recuperar o investimento que foi feito de 4 milhões de dólares pelo jogador. Oficialmente, o São Paulo fala que a venda do Galopo, a compra do Galopo foi de 4 milhões de dólares. Então o São Paulo gostaria de pelo menos recuperar esse valor para começar as negociações e aí, né, venda futura, percentual, e aí já entra uma negociação, coisa que ainda não aconteceu pelo Galopo, tá? E aí ele fechou com aquela agência italiana, receberam as sondagens não se transformaram em proposta. O Carpini caiu, chegou os meio dia e ele começou a ter oportunidades no São Paulo e isso é o crucial para sua permanência. Por quê? Nas últimas semanas surgiu aí a informação de que o Boca Juniors estava de olho na situação do jogador, e isso veio da imprensa argentina. Eu pude informar vocês aqui que o staff do atleta me trouxe que realmente existia um interesse por parte do Boca, só que até então não havia feito uma proposta oficial, nem para o jogador e nem para o clube. E o São Paulo até hoje nega veementemente que tenha recebido qualquer proposta pelo Galopo. Não chegou proposta oficial, seja do Boca Juniors ou de qualquer outra equipe. Foram sondagens, perguntas para o staff do atleta, tá? Não chegou proposta. Até a imprensa argentina falou algo de 3 milhões de dólares por 50% e tudo mais. Até o São Paulo toparia conversar mediante esses valores. O São Paulo estaria aberto a conversações, mas não chegou absolutamente nada, então não faz sentido o São Paulo buscar uma venda do atleta se não chegou absolutamente nada.
A novidade é que eu pude confirmar com o staff do atleta, a gente até demorou um pouquinho, né, porque esse assunto Galopo e Boca já ficou um pouquinho batido, que a gente já tinha trago a informação, mas posicionamento oficial do Galopo. O jogador entende que ele já está em um clube de elite do futebol da América do Sul e não faz sentido, mesmo que seja o Boca Juniors, não faz sentido ele sair do São Paulo para jogar em alguma outra equipe da América do Sul, porque o Galopo ele pretende um dia vestir a camisa da seleção argentina e pretende também jogar no futebol europeu. Então, pelo que eu conversei com o staff, o Galopo só sairá do São Paulo, só vai atrair o desejo do Galopo uma saída se for realmente para o futebol europeu e para as 5 principais ligas. O Galopo entende que ele tem potencial, que ele tem futebol, que ele é jovem, que ele pode atuar ou na Inglaterra, na Itália, na França, na Alemanha ou em Portugal. Lembrei, no fim das contas acabei lembrando. Então, nas 5 grandes ligas ali, o Galopo acredita que ele tem um potencial, na Espanha, perdão, não era Portugal, era Espanha que eu queria dizer, que ele tem potencial para jogar nessas ligas e ele entende que aí sim seria um passo interessante na sua carreira. Não faz sentido você já estar em um clube de elite, na visão do jogador, e ir para um outro clube no mesmo patamar, até quem sabe até um pouco abaixo, porque o Boca Juniors é verdade, né, não está disputando a Copa Libertadores, o São Paulo está. Então, por mais que ele tenha um respeito muito grande pelo Boca Juniors, da parte do Galopo não há esse interesse. Ele quer ficar no São Paulo, ele quer jogar e só sairá mediante realmente a uma oferta do futebol europeu. Mas é claro, isso também tem o lado do São Paulo. Se o Boca Juniors chegar com uma proposta financeira que seja condizente para o São Paulo, é óbvio que o São Paulo vai fazer uma forcinha ali, vai tentar convencer o Galopo de fazer uma negociação. Mas da parte do atleta, o atleta está feliz hoje com a sua condição no São Paulo, ele já não esteve em um outro momento, ele tem uma proximidade muito grande com os gringos do elenco e também com outras lideranças, ele é um cara muito bom de grupo, trabalhador, o Zubeldia gosta bastante do seu futebol e entende que, por mais que nas últimas partidas ele não foi bem, ele vai conseguir fazer com que o Galopo desempenhe o seu melhor futebol com uma sequência de jogos, com um ritmo de jogo, obviamente na medida do possível, porque o Galopo está brigando por espaço. Então, neste momento, o Galopo fica no São Paulo e ele quer ficar. Acho difícil o São Paulo vender o Galopo para qualquer outro clube que não seja europeu. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau!